a todos os presentes. Antes de mais, quero agradecer-vos o vosso interesse nesta temática. Eu começo por me apresentar. Portanto, eu chamo-me Teresa Costa, tenho um doutoramento em Ciência da Informação, sou professora no mestrado de Ciências da Informação na Universidade de Lisboa e sou aqui a bibliotecária responsável pela biblioteca da Nova Medical School. E este ano, então, começamos com esta iniciativa da formação aos antigos alunos. Eu gostaria que esta sessão fosse o mais possível informal, porque já nos basta estarmos distantes, não é? E eu gostava que fosse mais prática. Eu, se calhar, peço desculpa, não vou tirar o som, porque eu estou a ouvir. É porque eu e a Ana estamos na mesma sala. Pronto, assim, ótimo. É isso, ficou ótimo assim. Como eu estava a dizer, eu gostava que vocês sempre tenham algum comentário, alguma dúvida, sintam-se à vontade para me interromper. Vamos tentar dar aqui algum dinamismo de maneira que vocês possam aproveitar o máximo possível esta sessão. Eu vou começar por partilhar já aqui então a apresentação, que penso que já estará nos vossos monitores. E só informar também que no final da sessão, a quem esteve presente, então nós temos a informação de quem esteve presente, será enviada esta apresentação para que vos sirva um bocadinho de manual ou de tutorial, alguma dúvida que vocês tenham. Portanto, começando desde já, portanto, esta sessão é sobretudo, e é a primeira, nós vamos fazer um ciclo de 3, esta é a primeira, e os recursos eletrónicos fazem com que nós, à partida, tínhamos assumido que toda a gente sabe fazer pesquisas online. E esta sessão hoje o que pretende, sobretudo, evidenciar é que às vezes há pequeninos truques, pequenas dicas que nós, a partir do momento em que temos conhecimento das mesmas, conseguimos pesquisar com maior eficácia e com maior, ser mais eficientes na recuperação da informação. É cada vez, não só porque agora muita da informação está online, mas também porque há muitíssima informação, portanto, todos os dias publicados milhares de artigos, e às vezes fica difícil, não só que vocês consigam manter-se a par de toda a informação, mas também que vocês consigam pesquisar e aceder àquilo que de facto vos importa, distinguindo aquilo que é acessório daquilo que é de facto fundamental. Portanto, é cada vez mais importante definir as estratégias, as necessidades informacionais, saber pesquisar e aceder à informação, avaliar a informação, saber organizá-la para posteriormente poder transformar em conhecimento. O objetivo da pesquisa bibliográfica é então recuperar a informação, maioritariamente artigos, que são estes que são os veículos da ciência, a informação relevante. Para tal é importante saber como está a literatura organizada, conhecer as diferentes bases de dados, e eu hoje vou falar-vos de 3, mas há uma que eu tenho a certeza que vocês usam quase que diariamente, que é a PubMed, e depois saber definir uma estratégia de pesquisa eficaz. Destaco aqui para 2 situações que também fazem parte do nosso dia-a-dia quando nós tentamos aceder à informação. O utilizador cada vez mais pode utilizar uma estratégia push em que vocês são notificados, recebendo alertas, atualizações automáticas de novidades relativos aos vossos interesses de pesquisa, e depois temos aquela que hoje, sobretudo, iremos falar, que é uma estratégia, uma forma pull, em que essa sim implica uma pesquisa ativa no sentido de recuperar a informação necessária, que o utilizador tem um papel interventivo e ativo na pesquisa da informação. Portanto, na estratégia push, esta é a melhor prática clínica, a prática clínica exige uma atualização constante e isto ajuda-vos porque são sistemas que vos permitem receber notificações automáticas da informação, ou seja, vocês podem criar alertas, já vamos ver como, eu até acredito que se calhar a maioria de vocês já utiliza este tipo de sistema. A informação é enviada por e-mail e permite então ao utilizador manter-se atualizado. Estou certa que vocês nas interfaces dos editores e das bases de dados que utilizam devem ter já visto algum destes botões, ou o save, o e-mail e o send to, ou o botãozinho do RSS, ou, e esta é aquela que eu mais aconselho, a criação do alerta.
E, voltando aqui a mencionar a questão da PubMed, a PubMed permite que vocês, então, criem alertas para as pesquisas que vão fazendo e sejam notificados com a periodicidade que definirem. Mais à frente, então, iremos falar com mais detalhe desta questão, mas esta é uma estratégia de atualização automática em que vocês agem uma vez com a interface e depois ficam tranquilamente a aguardar os e-mails e vão sendo notificados sempre que haja novidades. No entanto, as dicas que hoje aqui vos trago são sobretudo ao nível desta pesquisa pool, que implica então uma ação por parte dos utilizadores. É então fundamental saber definir, identificar a nossa questão de investigação, conseguir identificar os principais conceitos, identificar as palavras-chave adequadas para então podermos desenhar uma estratégia de pesquisa. Penso que também já todos vocês terão ouvido falar numa estratégia de pesquisa que é utilizada na prática baseada na evidência, que é a estratégia PICO, que permite então construir questões no âmbito da investigação médica de natureza diversa. Portanto, a pergunta de pesquisa bem construída permite a definição correta do que as evidências, de que evidências é que são necessárias para a resolução de uma questão clínica e maximiza a recuperação de evidências nas bases de dados, foca o âmbito da pesquisa e evita a realização de pesquisas desnecessárias. Portanto, a estratégia PICO, só por curiosidade, algum de vocês utiliza esta estratégia, está familiarizado com ela? Se quiserem podem usar os vossos microfones, se alguém quiser intervir, claro. Senão temos aqui o bate-papo. Sim, estão aqui já a dizer que sim. Pronto, aqui, não, ótimo. Então, isto assim, pronto, temos aqui as duas possibilidades. Tenho aqui, então, alguns participantes que dizem que sim e estou a ver aqui que, se calhar, alguns, talvez a maioria, não. E esta estratégia é fundamental para a pesquisa ao nível da prática clínica e como vocês, a maior parte de vocês são médicos, acho que isto é fundamental para quem faz investigação. A PICO, o que é que significa? PICO é de P, o paciente, e aqui o paciente pode ser um único paciente, como pode ser um grupo de pacientes com uma condição particular, uma situação de saúde particular. O I é de intervenção, ou seja, qual poderá, por exemplo, ser a terapêutica, o diagnóstico, aquilo que pode ser administrado para aquele paciente para depois se conseguir um determinado resultado, que é o tal O, mas antes ainda temos o C de controle ou comparação, que permite então aqui a intervenção mais utilizada, portanto permite comparar e perceber aqui se há um padrão e utilizar esse controle para depois finalmente só obter o resultado esperado, que é o O de outcome. Por isso nós no decorrer desta sessão vamos fazer algumas pesquisas com base nesta estratégia, que não tem que ser a única que vocês vão ter que utilizar, mas, por exemplo, aqui alguns utilizadores aqui, alguns investigadores, docentes aqui da faculdade ou alguns alunos de doutoramento, não raras vezes pedem ajuda, por exemplo, nas revisões sistemáticas. E o que eu procuro fazer em alguns dos casos é recorrer exatamente a esta questão da estratégia PICO, que é, vocês vão ver que tem resultados excelentes em termos de eficácia da pesquisa. Portanto, agora aqui o meu rato não está a funcionar. Pronto. Então, apenas algum exemplo, portanto, relativamente ao tipo de questão que nós podemos fazer quando estamos a fazer investigação, pode ser uma questão para a qual nós procuramos, sobretudo, ao nível da terapia, ou da prevenção, do diagnóstico, do prognóstico, ou das causas para aquela situação em concreto. E depois aí nós, então, jogamos um bocadinho com aqueles 4 conceitos, não é? Com o paciente, ou o problema, ou a intervenção, a comparação ou então o outcome, o resultado esperado. Só mencionar que nem todas as questões clínicas usam todas estas 4 componentes. Não raras vezes a comparação, o C, não é aplicado na questão de investigação. Antes de nós passarmos em concreto à pesquisa, algumas dicas que se calhar podem nos parecer básicas, mas eu gosto sempre de chamar esta atenção porque é muito importante que antes de começarem a pesquisar, vocês consigam identificar os conceitos
e os termos relevantes, e aqui sobretudo em termos de sinónimos, porque o que às vezes acontece é que nós colocamos apenas uma palavra, esquecendo o seu sinónimo, e isso às vezes impede-nos de recuperar alguns dos artigos que são fundamentais sobre a pesquisa que nós estamos a realizar. Portanto, o conselho que eu vos dou, que eu gostaria logo de começar a passar, é identificarem logo conceitos e os seus sinónimos. Vamos ver depois alguns exemplos. Pois, estas bases de dados são maioritariamente de origem anglo-saxónica, pelo que então é importante vocês também terem atenção às variantes do Reino Unido e dos Estados Unidos, porque às vezes um Z pode fazer toda a diferença. Também sabemos utilizar o plural e o singular, e às vezes podemos fazê-lo de forma simultânea, através de uma estratégia, que eu também já vou falar. Verificar e aplicar palavras-chave de trabalhos já publicados. É importante que nós passemos também os olhos por alguns dos artigos e consigamos a partir daí identificar algumas das palavras-chave já utilizadas por estudos anteriores. No caso das ciências médicas e da biomedicina, existe uma lista de termos, que é o Thesaurus, que também vos permite utilizar um vocabulário controlado. Deve-se, no entanto, continuar a utilizar o vocabulário livre e combinar com o controlado. Não esquecer que, por vezes, nós recorremos tanto a abreviaturas que não fazemos a pesquisa utilizando o termo completo, a expressão por extenso, e devemos ter o cuidado de utilizar as duas expressões, por extenso e também a abreviatura, e depois utilizar termos alternativos para os termos relevantes. Quando há pouco eu estava a mencionar que é importante que, por vezes, utilizemos o singular ou o plural, e há uma dica, uma estratégia que permite pesquisar singulares e plurais em simultâneo. Estava a falar-vos desta técnica, que são as truncaturas, que permite ao utilizador pesquisar palavras com a mesma raiz. Portanto, aqui neste caso, o exemplo da diabetes ou da derme, vocês utilizando esta estratégia, colocando apenas a raiz da palavra, iriam recuperar artigos, por exemplo, sobre diabetes ou diabético, ou no dermal, dermatitis, dermatology. Portanto, isto permite-vos ampliar o vosso leque de resultados. Ou, por exemplo, vocês estão a fazer um estudo sobre mulheres, não é? Um caso concreto sobre uma situação concreta na saúde das mulheres. Se vocês colocarem apenas o termo no singular ou apenas o termo no plural, vão perder os artigos que utilizam a outra versão, não é? A outra opção. Então, se vocês utilizarem a truncatura, e neste caso é o ponto de interrogação que é colocado no lugar da vogal, vocês irão recuperar os artigos com o conceito no singular e no plural. Outra das dicas de auxiliares de pesquisa são o uso de operadores de proximidade, em que aquilo que é mais utilizado e que surte maior efeito é a utilização de aspas quando estamos Já está. Pronto. Estava, pois foi. Pronto, agora já me ouvem. Ok, ótimo, ótimo. Portanto, como eu estava há pouco a dizer-vos, neste exemplo que eu tenho de um termo composto de pesquisa, Music Therapy, eu aconselho que vocês, eu e as dicas de pesquisa assim o fazem, é recomendável que vocês utilizem as aspas, porque se vocês só utilizam Music Therapy sem aspas, vocês arriscam-se a recuperar artigos que sejam sobre music, em qualquer contexto, e artigos que refiram therapy, qualquer que ela seja. E a partir do momento em que vocês utilizam as aspas, o conceito fica único, e isso então vai evitar que vocês recuperem muito ruído, muito lixo nos vossos resultados. Aqui, também só mencionar que por vezes esta mensagem não passa, vocês podem usar aqui a truncatura logo. Porquê? Porque se vocês usarem apenas music therapy, entre aspas,
vão apenas recuperar artigos que tenham este conceito concretamente. Mas se vocês utilizarem a trocadura no music, vão recuperar, por exemplo, artigos que têm music therapy, mas igualmente musical therapy, ou musician therapy, ou compreendem? Portanto, só destacar aqui que vocês podem usar a truncatura nestes termos compostos marcados com limitados com as aspas, está bem? Depois, estes sistemas, estas bases de dados online, habitualmente, por defeito, colocam logo o termo AND entre conceitos, mas além do AND, vocês podem utilizar outros operadores de proximidade, como é o caso do near ou do adjacente, em que se vocês ao colocarem as duas expressões, as duas palavras com esta palavrinha, com este auxiliar, vão recuperar, por exemplo, só artigos que tenham música quando está próximo do termo terapia. Portanto, é outra forma de relacionar conceitos. Mas aquilo que é mais certo é o uso das aspas. Depois, ora, este é aquele que vocês, estou certa, também já estão mais familiarizados, até porque os próprios sistemas, quando vocês pesquisam na pesquisa avançada, têm logo as gavetinhas em que vocês podem conjugar, só que por vezes não é claro o que é que cada um destes operadores faz, sobretudo relativamente ao AND e ao OR, que às vezes há aqui uma interpretação incorreta. Quando vocês utilizam, por exemplo, music and therapy, e este operador vai restringir, vai limitar os resultados, porque só vai devolver artigos que contenham os dois artigos, os dois termos. E estamos a falar sem aspas, não é? Se eu colocar music or therapy, vai expandir os resultados. Por isso, imaginem que há pouco estávamos a ver ali um exemplo que tinha dermatitis, por exemplo. Se eu colocar music, se eu colocar dermatitis e depois colocarem um sinónimo de dermatitis, vocês só vão recuperar artigos que tenham os dois conceitos. Quando que se calhar aquilo que vocês queriam fazer era music, era dermatitis or derma whatever, não é? Portanto, nós temos que ter aqui muita atenção se queremos restringir ou se queremos expandir os nossos resultados da pesquisa, e estes dois booleanos às vezes não são claros. Depois, o que pode acontecer aqui é que vocês podem querer obter informação, por exemplo, sobre uma determinada situação, mas não querem, por exemplo, nas mulheres ou nos homens. Então, vocês aqui podem colocar o not. Então, tem aqui music, not, therapy, o que também podiam pôr outra situação, por exemplo, Alzheimer, not Parkinson. E aí iam recuperar todos os artigos sobre Alzheimer, que podia ter demência ou outro conceito, mas nunca iria incluir, por exemplo, o conceito de Parkinson, ok? Portanto, o and e o not restringem os resultados, o or expande os resultados. Portanto, no exemplo que eu aqui vos trago, music and its use in reducing pain for children with cancer, eu consegui, e agora fazendo aqui um bocadinho, voltar atrás àqueles conceitos que há pouco vos estava a dizer, eu defini qual era a minha expressão, qual era a minha questão de investigação. Eu quero perceber o impacto da música na redução da dor nas crianças com cancro, e a partir daqui eu consigo identificar os principais conceitos da minha pergunta de pesquisa, da minha questão de investigação. Então, é a música, é a dor e depois é a tal população. São, neste caso, crianças com cancro. Então, o que eu faço é, vou pôr a estratégia PICO em ação. Portanto, eu vou procurar sinónimos para a minha população. Eu, na minha primeira expressão, quando eu defini a minha questão de investigação, eu indiquei que era Children with Cancer, mas eu posso pôr, por exemplo, Pediatric Cancer Patients ou Pediatric Oncology Patients, por exemplo. O mesmo acontece com a intervenção. Portanto, eu sei que quero ver o impacto da música, então eu posso, por exemplo, pôr aqui o Music Therapy, ou o Sing, ou outro sinónimo, outro conceito associado a esta expressão. Aqui, neste caso, eu não vou utilizar nenhuma comparação, e depois o que é que eu espero obter? Informação sobre a dor, portanto, é a pain, mas depois eu tenho um termo alternativo que é pain reduction. Eu também posso pôr aqui outra palavra que é o suffering ou discomfort. Pronto, eu fiz aqui
a definir os conceitos e os seus sinónimos, como eu tinha falado anteriormente. Depois vou pegar nas tais dicas que eu há pouco estava a falar, as tais aspas e as truncaturas. Portanto, children with cancer é uma expressão composta, eu vou colocar as aspas. Pediatric cancer patient, se eu puser apenas patient com aspas, eu vou recuperar apenas o singular. Mas se eu puser a truncatura, se eu puser o asterisco em patient, eu vou buscar depois também o plural, patients, ok? O mesmo acontece aqui com o Pediatric Oncology Patient, com a truncatura. No caso do outcome, tenho o termo pain reduction, eu vou colocar com as aspas também, e depois tenho o suffering e o discomfort também. Depois o que é que eu vou fazer? Vou fazer uso dos booleanos. Portanto, eu aqui todas estas gavetinhas são sinónimos, não é? Portanto, children with cancer or, porque o que eu quero recuperar artigos que abordem a questão das crianças com cancro, ou pacientes pediátricos com cancro, ou pacientes oncológicos com cancro. Portanto, eu aqui vou pôr o. Primeira gavetinha da população, está feito o primeiro P do pico. Depois no I, eu ponho music, or music therapy, or sing, com o asterisco também, porque isso vai me permitir, por exemplo, recuperar outras palavras com esta mesma raiz. O mesmo acontece com o outcome. Depois, como é que eu vou fazer? Vou conjugar as várias gavetinhas do pico. Portanto, eu tinha posto o booleano nas expressões sinónimas, mas depois vou associar a população com a intervenção através do AND, e depois a intervenção também com o outcome através do operador AND. Na prática, o que é que acontece? Eu fiz esta pesquisa na PubMed e daqui a bocado vamos ver em concreto como é que ela funciona. Mas só para vocês verem, quando eu fiz a primeira gavetinha, eu recuperei 4.000 resultados. A segunda, que era a intervenção, 268.000. Depois aqui o outcome, uma brutalidade, não é? Mas quando eu conjuguei estas 3 gavetinhas, os meus resultados reduziram-se para 13. E é isso que se pretende para quem faz investigação, porque não temos tempo para estar a ler centenas de artigos, não é? Por isso, estas estratégias de pesquisa são para ser aplicadas às diferentes fontes de informação. Eu acredito que vocês estejam familiarizados com a maioria das fontes de informação que este slide aqui apresenta. Na primeira coluna nós temos, sobretudo, editoras que dão acesso então aos artigos, mas na coluna do meio temos as bases referenciais e aquela que é a base referencial na área das ciências médicas, que é a PubMed, e depois na terceira coluna, por assim dizer, temos alguns recursos em acesso aberto e o consórcio nacional, que é a BEON, ao qual alguns de vocês também têm acesso. Só mencionar o seguinte, a maior parte destes recursos é necessária uma subscrição, portanto não estão em acesso aberto. E eu acredito que não raras vezes vocês tentaram aceder a um determinado artigo e não têm acesso ao mesmo. E às vezes há outras estratégias de contornar essa questão. Eu hoje não vou falar sobre elas, até porque há questões que não são legais e, portanto, eu não posso nem devo apelar ao seu uso. Queria aqui chamar a atenção para vocês tentarem, junto da vossa instituição, ter informação sobre o uso da VPN. A VPN é um protocolo que permite que vocês remotamente, estejam no vosso local de trabalho, no hospital ou em casa, consigam aceder aos conteúdos como se estivessem na vossa instituição. Como vocês já são antigos alunos, vocês neste momento não têm acesso aos conteúdos que a biblioteca tem, que a universidade tem. Mas eu estive a ver nas vossas inscrições e verifiquei que alguns de vocês são médicos em hospitais do consórcio BEON e por isso têm acesso aos conteúdos. E também reparei que alguns também são docentes, portanto vão ter acesso. Como é que a coisa funciona? Na dúvida, vocês contactem ou com o serviço de documentação, a biblioteca da vossa instituição ou com o departamento informático. Isso vai permitir que vocês descarreguem um determinado software que vos permita aceder aos conteúdos através do IP da vossa instituição. E isso, então, vai permitir que vocês consigam aceder ao PDF dos artigos que estão limitados por uma subscrição. No caso aqui da Faculdade de Ciências Médicas, há informação da VPN na página da biblioteca. Na parte dos recursos eletrónicos há mesmo o menu VPN e depois aqui vocês têm
um link para descarregar o software e a documentação da instalação da VPN. Não só aqui na faculdade, mas a maioria das VPNs dá problemas para quem tem Macintosh, para quem tem Macs. Portanto, se tiverem dificuldade, pode ser pelo facto de vocês não terem um Windows, terem um Mac e também as dificuldades que às vezes não são à primeira vista perceptíveis. Ora, da listagem que me chegou, eu fiz aqui para vos ajudar, eu fui ver quais eram as instituições hospitalares que neste momento tinham acesso à BION. E atualmente vocês têm, o Centro Hospitalar de Coimbra tem acesso à BION, o Centro Hospitalar de Tondela, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, portanto qualquer um dos hospitais, seja o São José, os Capuchos, a Maternidade e o Dona Estefânia, portanto vocês em qualquer um destes hospitais, apesar de não terem acesso aos conteúdos, a Teresa via aqui a faculdade, vocês têm acesso via a vossa biblioteca. Portanto, é uma questão de falarem com as bibliotecárias dos vossos hospitais, que certamente vão conseguir acesso a esta informação. E também o Hospital do Dr. Fernando Fonseca também tem acesso. Depois, se algum de vocês estiver a desenvolver alguma atividade, quer como docente, quer como aluno de doutoramento ou investigador, numa instituição de ensino superior pública, seja universitária ou politécnico, também tem acesso à BION. Depois, se algum de vocês algum dia quiser, não tem acesso, mas podem deslocar-se aqui à biblioteca da NMS. Nós, neste momento, ainda estamos com alguns constrangimentos no acesso às nossas instalações, mas essa exceção é quebrada convosco, essa regra é quebrada convosco, portanto, vocês podem vir aqui presencialmente fazer as vossas pesquisas e descarregar os artigos, ou, mais fácil ainda, podem nos enviar um e-mail para este endereço que aqui vos deixo, a solicitar os artigos em concreto, alguns dos quais nós até podemos não ter, por exemplo, aqui na faculdade não temos acesso à JAMA, por exemplo, mas nós podemos pedir a outras instituições de saúde e geralmente elas mandam-nos os PDFs e depois nós reencaminhamos. Portanto, sempre que vocês tiverem necessidade de determinado artigo ou de determinados artigos, podem, sem qualquer problema, solicitar, identificando-se, por favor, como ex-alunos aqui da faculdade e depois nós então enviamos para vocês essa informação. Hoje aqui nesta sessão gostava apenas então de vos referir estas três bases de dados, a PubMed, a Web of Science e a Scopus. A PubMed é de acesso aberto, vocês conseguem aceder a fazer pesquisa na PubMed livremente, mas se vocês quiserem descarregar alguns artigos que estão em acesso restrito, vocês não conseguem aceder a esses artigos. Portanto, o conselho que eu também vos dou para o caso daqueles que têm a possibilidade de instalar a VPN é que liguem a vossa VPN quando fazem pesquisa na PubMed, porque assim vão conseguir recuperar, por exemplo, artigos da Elsevier ou da Wiley ou da Taylor & Francis que sejam subscritos pela instituição e que não se encontram em acesso aberto. Portanto, esta é a principal base de dados bibliográfica na informação biomédica. Não vou estar aqui a perder muito tempo, vocês estão cansados de conhecer esta base de dados. Só mencionar que ela tem uma atualização diária. Portanto, a pesquisa que vocês fazem hoje, depois se voltarem a pesquisar, passado 10 dias, os resultados não vão ser os mesmos. Daí a importância também de vocês fazerem os tais alertas de que há pouco vos referi, que eu vou mostrar aqui mais em destaque. Portanto, a PubMed tem esta informação, mais de 30 milhões de citações, porque esta base de dados, a PubMed, e não querendo agora ter aqui muita conversa de bibliotecária, mas a PubMed é uma base referencial, ou seja, a sua função não é dar acesso ao texto integral, é dar acesso ao abstract e à referência para que vocês depois possam aceder ao artigo se virem que ele tem interesse. No entanto, fruto das novas tecnologias, os IPs são reconhecidos, a informação alguma dela passou a estar em acesso aberto, então vocês, além do acesso à referência bibliográfica e ao abstract, na grande maioria dos casos, passaram também a ter acesso ao texto integral. Portanto, não vou estar agora aqui com muita, não é isso que se procura, portanto, esta é a interface da PubMed. Eu peço desculpa pela falta de originalidade aqui na expressão de pesquisa que eu utilizei, mas pronto, eu sou licenciada em História, doutorada em Ciência da Informação e, como qualquer mortal, estou cansada de ouvir na Covid, mas achei que era um bom exemplo para vos trazer aqui para o uso do tal booleano do OR, não é? Porque o que eu quero recuperar, isto era uma pesquisa muito básica, não é isso que vocês fazem certamente, mas é apenas um exemplo em que eu coloco a Covid-19 ou o seu sinónimo ou um outro seu sinónimo. E depois lanço aqui a pesquisa. A pesquisa está organizada por best match, portanto, os resultados surgem por best match, mas vocês podem alterar a ordem dos vossos resultados conforme vocês
preferirem. Portanto, vocês podem pesquisar, por exemplo, ordenar pelo mais recente, ou pela data da publicação, ou vocês imaginem que vocês têm mais interesse numa outra publicação, têm essa possibilidade aqui de ordenar os vossos resultados. Depois, do vosso lado esquerdo, há um conjunto de filtros automáticos que vos permite, desde logo, por exemplo, que vocês possam definir que só querem que os vossos resultados tenham os dados do full text. E vocês aqui têm o free full text, se vocês não tiverem VPN, ou todo o full text se tiverem VPN, e aí vão obter apenas resultados que consigam descarregar todo o artigo na íntegra. Há depois aqui também a PubMed sofreu uma alteração no ano passado, portanto agora passou a contemplar 3 opções relativamente à data, um dos filtros. Vocês podem limitar ao último ano, ou aos 5 anos, ou 10 anos, ou podem depois também customizar o período concreto. Eu ainda ontem estive a ajudar um médico numa revisão sistemática, que já tínhamos começado no início do ano, e agora fizemos a atualização apenas para o primeiro semestre. Portanto, ali na possibilidade de customizar o período, pusemos de 1 de 2021 a 30 de 6 de 2021 e apenas recuperámos os artigos que tinham sido publicados nesse período temporal. Há ainda aqui uma possibilidade de filtros adicionais que têm algumas possibilidades que, às vezes, por desconhecimento, não são utilizados. Lá está, vocês recuperam muita coisa que não vos interessa. Eu gostava aqui de destacar, vocês têm, por exemplo, um deles é aqui as espécies. Vocês têm os humanos e têm os others. Se vocês puserem os humanos, vai evitar, por exemplo, que vocês recuperem informação de medicina veterinária, porque a PubMed é uma base de dados ao nível da medicina, qualquer que ela seja. Portanto, se vocês tiverem a obter muitos resultados, podem experimentar chegar aqui aos additional filters e tem ali uma segunda opção que é species e põem apenas humanos, e isso faz com que, por exemplo, vocês excluam logo a partir da medicina veterinária. Mas gostava aqui de destacar os escalões etários, porque, por exemplo, um exemplo que eu estava-vos a dar das crianças com cancro, eu podia aqui aplicar childbirth menos de 18 anos. Ou vocês às vezes podem estar a estudar uma determinada faixa etária, nos idosos, por exemplo, que é de mais de 65 anos. E isto vai logo à partida, também depende daquilo que vocês querem fazer, não é? Vocês, se calhar, preferem recuperar milhares de resultados e depois irem filtrando, mas isto aqui, ou então, podem começar por aqui e depois, se virem que obtêm muito poucos resultados, ir ampliando com as estratégias de pesquisa. Mas eu gosto sempre de destacar estes escalões etários, porque às vezes por desconhecimento não são utilizados. E às vezes é uma coisa muito específica. Há quem esteja, por exemplo, a estudar, eu sei aqui, no outro dia estamos a estudar os efeitos da vacina da Covid nos maiores de 65 anos. Pronto, evita recuperar tudo aquilo que ficava abaixo, não é? Depois, o que é que vocês podem fazer com os vossos resultados? Podem salvá-los, podem enviá-los por e-mail ou podem salvar no histórico. E isto é muito importante porque, como eu estava há pouco a dizer, a PubMed é atualizada diariamente. Ora, vocês estão a fazer uma pesquisa e depois não a salvam, quando vocês quiserem a replicarem, não vão recuperar a mesma coisa. Portanto, vocês podem fazer salvar e depois têm a opção de exportar para um Excel. Como é que isso funciona? Vocês têm no Save Citations to File. Este sistema, por defeito, tem All Results on this page. E acreditem que não raras vezes eu tenho alguns utilizadores que me dizem, mas eu guardei, mas não me guardou tudo. Pois não guardou tudo porquê? Porque só está guardado da página. E a página mostra, não estou certa, mas acho que são 20 resultados. Portanto, tenham cuidado, atenção, de quando quiserem salvar os resultados da vossa pesquisa, passarem para All Results. E depois exportam para um Excel e a partir daí conseguem analisar aquilo que vos interessa ou não, fazer uma primeira triagem. Pronto, depois, aquela tal técnica que eu vos disse que vos mantém atualizados, é o criar alerta. Logo abaixo da caixinha, vocês têm esta possibilidade de criar um alerta. Vocês colocam a vossa expressão de pesquisa, lançam a pesquisa e podem posteriormente criar um alerta que vos vai permitir receber atualizações periódicas de forma automática sobre o assunto que vocês pesquisaram. Portanto, o conselho também que eu vos dou é que, eu acredito que vocês, se calhar, já tenham a vossa área pessoal na PubMed, mas utilizem o vosso e-mail pessoal. Porquê? Porque vocês hoje estão no hospital A, mas daqui a 1 ano ou 2 vocês podem ir para o hospital B. E se registram com o vosso e-mail institucional, correm o risco de perder o vosso histórico, não é? Portanto, vocês fazem o registro com o vosso e-mail pessoal,
Depois podem definir qual é a periodicidade com que querem receber os alertas ou podem mesmo definir que send even when there aren't any results, ou seja, se calhar não fiz bem, se calhar isto não está a funcionar, e assim, mesmo que não haja artigos novos, vocês recebem uma notificação. A partir do momento em que vocês não têm interesse ou já não querem receber, da mesma maneira que criam, chegam lá e cancelam o alerta e escusam estar a receber esta informação na vossa caixa de e-mail. Não sei se há alguma dúvida relativamente a alguma das coisas que eu possa ter dito. Não? Então eu vou continuar, está bem? Agora cada vez que eu paro, pronto, ok, agora foi demais. Pronto. Depois, fruto das novidades que houve da PubMed, a referência passou então a integrar os termos que fizeram pesquisa em Bold, e tem aqui a opção do citar, em que permite descarregar a citação para um gestor de referências, ou ainda a opção share, que permite partilhar a referência, por exemplo, nas redes sociais, ou salvar o link permanente do registro. Sobretudo porque às vezes tem o ResearchGate e assim, acaba por ser muito útil estas opções também. Depois, pronto, quando vocês têm interesse numa das referências, clicam no título do artigo e depois verificam qual é a opção de acesso ao texto integral e a partir daí descarregam o texto. A PubMed apresenta algumas funcionalidades que estão aqui, que estão na barra lateral, portanto, tem a navegação, tem a lista de referências, artigos semelhantes, portanto, tem algumas funcionalidades que se calhar vale a pena explorarem um bocadinho. Uma das outras vantagens dos recursos eletrónicos é, então, vocês podem, este sistema recupera artigos similares que não fruto dos resultados da pesquisa que vocês fizeram, mas como é um sistema inteligente, lateralmente vai-vos indicar artigos similares que se calhar vocês não iriam recuperar, mas que desta forma recuperam. Por defeito, a PubMed abre na pesquisa simples, com uma caixinha só, mas vocês têm a possibilidade de fazer aqui uma pesquisa avançada conjugando vários termos na caixinha de pesquisa. Neste caso aqui, eu gostava de vos chamar a atenção, sobretudo, para uma possibilidade que tem a ver, e agora recupero a questão da PICO, que é... peço desculpa, estou-me aqui a dizer que está aqui alguém no chat. É assim, o Create RSS permitia que vocês também recebessem notificação cada vez que havia um artigo, só que ela não está a funcionar bem, porque o RSS está a ser um bocadinho ultrapassado ao nível no que se refere à informação científica. Eu não falei por isso, porque na teoria o criar o RSS devia ser um sinónimo do alerta, mas na prática a coisa não estava a funcionar assim. Portanto, vocês mantêm-se mais atualizados se criarem o alerta e não o RSS, que não está a funcionar como deveria. E por isso eu não mencionei aqui na questão concreta da PubMed. Mas a utilidade era essa, era vocês receberem alertas quando fosse publicado algo sobre a vossa expressão de pesquisa. Ok. Então eu vou voltar só aqui atrás por uma questão, porque a pesquisa avançada, vocês podem conjugar várias caixinhas, mas ela é sobretudo aqui útil se vocês clicarem, deixem-me lá que eu já vos mostro, vocês podem construir aqui uma expressão de pesquisa. No histórico, quando vocês clicam em Advance, por baixo da caixa de pesquisa na página inicial da PubMed, vocês vão aceder ao vosso histórico. E isto aqui é que é muito importante para depois vocês poderem construir uma expressão de pesquisa. Porquê? Porque tem aqui a grande vantagem de vocês, com base no histórico, fazerem aqui o uso do PubMed Advanced Search Builder. E como é que isto funciona? Imaginem que eu fiz as minhas pesquisas, que há pouco eu vos tinha mostrado, e eu depois posso conjugar com os booleanos as tais gavetinhas da PICO e restringir então os meus resultados. Antes de vos dizer isso, só referir o seguinte: a PubMed tem um sistema inteligente que, vocês fizerem a pesquisa em linguagem livre, linguagem natural, se algum dos conceitos for um termo mesh, do tal tesaurus, ele vai convertê-lo e com isso vai recuperar mais informação. Imaginem aqui por baixo, coronavírus, eu tinha pesquisado sobre isso. Utilizei-o na linguagem natural, mas ele recuperou-me também um mesh term.
Ou seja, mesmo que vocês não estejam a utilizar os termos mesh de forma consciente, aqui o sistema da PubMed faz automaticamente essa fusão da linguagem natural com a linguagem controlada. E isso vai ajudar a que vocês recuperem, então, também mais resultados. Mas mais do que isso, eu vou-vos mostrar aqui exemplos da minha pesquisa. O que é que eu fiz? Eu fui à PubMed e pesquisei exclusivamente a minha população. Fiz uma pesquisa só com isso, em que eu pus as tais aspas, porque era uma expressão composta, aqui a aspa com a trocadura e os vários sinónimos. E como são sinónimos, eu utilizei o booleano ou. E lancei a pesquisa. Posteriormente, pesquisei a intervenção que eu queria. Music, or music therapy, or sing. E está lançada. Depois lancei uma terceira pesquisa. E o que é que fez? Eu clico aqui no Advance, que está por baixo da caixinha, e na minha história, no meu histórico, eu tenho todas as pesquisas que eu fiz. Na 1 eu pesquisei a população, na 2 eu pesquisei a intervenção e na 3 a outcome. Como vocês veem, cada uma das gavetinhas eu recuperei imensa coisa, mas eu não quero estas expressões isoladas. Então o que é que a PubMed me permite fazer? Eu venho aqui às actions, estão a ver aqui o meu histórico, venho aqui às actions, seleciono a primeira, a população, e faço aqui Add Query. Faço Add Query. Estão a ver? E aqui na Query Box do meio já me apareceu. Ele adicionou-me de forma automática. Children, Depois eu vou à segunda, no caso à intervenção, clico nestes 3 pontinhos da ação e ele vai-me permitir eu adicionar a minha segunda, portanto a intervenção, a minha segunda pesquisa, com um booleano de forma automática. E o que é que eu quero? Eu quero pesquisar isto com aquilo. Ou eu podia querer pesquisar isto sem aquilo. Então o que é que eu faço? Eu chego aqui de forma automática, vou conjugando e juntando as minhas gavetinhas com os booleanos de forma automática, e o que me acontece é que eu aqui já tenho a minha expressão pi. Portanto, eu tenho a minha população, que eu conjuguei com o AND com a minha intervenção, que eu conjuguei com o AND com o meu outcome. E isto vai fazer com que, no final da minha pesquisa, neste caso em concreto, eu recupere 75 artigos. Se eu não tivesse feito o uso da Pico, se eu não tivesse tido o cuidado de arranjar vários sinónimos para as várias expressões de pesquisa que eu utilizei, os meus resultados não iam ser estes. Ou iam ser mais abrangentes porque eu ia recuperar coisas que não me interessavam para nada, ou eu podia obter, por exemplo, silêncio, ou muita coisa como vocês aqui veem, não é? Portanto, é uma questão de vocês irem testando, porque das duas uma, vocês obtêm muitos resultados, então alguma coisa está a falhar e vocês devem ter cuidado de tentar refinar através destas dicas e destas técnicas, ou obtêm silêncio, portanto a expressão que utilizaram não é a mais correta e por tentativa vocês podem ir refinando e fazendo pesquisa com mais eficiência. Depois de vocês terem os vossos 75 resultados, acedem à lista dos mesmos e a partir daqui vocês podem perceber aqueles que vos interessam. Porquê? Porque têm não só o título, mas têm também o abstract de cada um dos artigos ao qual vocês podem aceder. E, para esclarecimento, como há pouco eu vos estava aqui a dizer, estão a ver aqui os termos mesh, por exemplo, eu utilizei Pediatric Oncology, a linguagem natural, mas ele pôs-me logo também com os termos mesh, portanto ele conjuga de forma, tem aqui a conjugação da linguagem natural com a linguagem mesh. A linguagem mesh, se vocês quiserem saber mais, está também na página inicial da PubMed, vocês têm no último iconezinho do Explore, tem aqui o Mesh Database, em que vocês podem, às vezes não sabem qual é a expressão mais correta e podem ter curiosidade, ou podem, na página da PubMed também, escolher o campo Mesh e colocar a vossa expressão em linguagem natural, que ele depois vai-vos indicar qual é o termo correto a utilizar para aquela pesquisa em particular. Ora, eu não quero, já estamos quase no final do nosso tempo e não quero alargar muito, só dizer-vos que a PubMed tem a indicação das revistas que indexa. Vocês podem ali também, tem os journals, vocês podem querer saber se determinada revista está ou não indexada na PubMed, vocês têm essa lista. Tentar agora acelerar aqui o discurso,
Falar-vos agora só com alguma brevidade na Web of Science. A Web of Science é uma base de dados referencial, mas é multidisciplinar e às vezes podem encontrar aqui alguma informação que também vos pode ser útil. No entanto, ela não é de acesso aberto, ela é necessária VPN e tem uma atualização semanal. Esta também mudou, ela mudou a interface, por defeito pesquisam em todos os campos e por defeito pesquisam na Web of Science Core Collection. Só para explicar-vos aqui o que é. A Web of Science é a detentora do fator de impacto, da base de dados que indica o fator de impacto das revistas, que é o Journal Citation Reports, e esta Core Collection é constituída exclusivamente por artigos das revistas com fator de impacto. Só para vocês terem conhecimento destas distinções e saberem do que é que se trata esta Core Collection. Portanto, vocês têm, por defeito, também podem pesquisar em todas as edições, porque é um índice, ou podem selecionar o índice que vos interessa. Tem o índice de ciências, das ciências sociais, das artes e humanidades. No nosso caso aqui, interessa-nos sobretudo as ciências e então podemos excluir as outras que estão selecionadas por defeito, evitando assim muito lixo, muito ruído nos nossos resultados. Por defeito é em todos os campos. Depois também surgem os resultados bem organizados bem ordenados por relevância. Peço desculpa que aqui está a data, mas agora na nova versão já é relevância, vocês conseguem ver aqui. Portanto, esta informação está errada. Eu vou corrigir aqui no PowerPoint para depois vos enviar. Portanto, eles estão ordenados por relevância, mas depois vocês podem reordenar os resultados. Podem também, à semelhança do que acontecia com a PubMed, exportar os resultados para o Excel. E também aqui é possível vocês criarem um alerta da mesma maneira. É necessário criar também o vosso login e password e a partir daqui acontece a mesma coisa. Periodicamente, com a curiosidade que vocês definiram, recebem uma notificação no vosso e-mail. Acontece o mesmo que acontecia com a PubMed. As palavras-chave que vocês utilizaram surgem destacadas no título dos artigos e no resumo dos artigos, que assim permite-vos aferir se têm interesse ou não neste artigo em concreto, e depois, clicando em cada um dos artigos, vocês podem não só ter acesso aos mesmos, mas podem, por exemplo, aceder às citações, ou seja, vocês conseguem, no registro, aceder às referências, aos artigos que são referenciados pelo artigo em concreto, mas também aos artigos que citam este artigo em concreto, que é algo que não acontece com a PubMed, okay? Porque esta é uma base referencial. Portanto, cá está, sendo uma base de citações, pode aceder a partir de cada registro aos vários artigos citados e aos que citam. Isto aqui também acaba por ser muito útil. Só dizer-vos também que, à semelhança do que acontece com a PubMed, vocês podem saber aqui em produtos quais são as revistas que estão indexadas nesta base de dados e eu gostava de vos chamar a atenção para uma novidade. Não querendo ofender ninguém, nós às vezes quando estamos no início da nossa carreira, não temos muito hábito de publicar, às vezes temos dúvida em que revista publicar. Claro que queremos publicar em revistas core da nossa área, mas a Web of Science agora tem uma funcionalidade que vos permite colocar o título do vosso artigo e o resumo, fazem aqui um manuscript matcher, e ele depois vai-vos aconselhar 3, 4, 5 revistas para vocês publicarem. E às vezes, na dúvida, isto pode dar-vos aqui uma dica interessante. Portanto, é apenas aqui uma curiosidade. Vocês conseguem aceder a esta funcionalidade a partir de onde? No topo da Web of Science, na barra preta, vocês têm produtos, products. E depois aí vai-vos surgir a opção Master Journalist e a partir daqui vocês têm esta possibilidade. É apenas uma curiosidade, às vezes não sabemos publicar numa ou noutra, gostaríamos muito que fosse nesta, mas esta se calhar é difícil, eu quero mesmo publicar, é uma alternativa e uma sugestão, apenas isso. Agora também com muita rapidez, falar-vos da Scopus. A Scopus também é uma base referencial, também é multidisciplinar. Qual é a grande diferença da Scopus para a Web of Science? A Web of Science indexa as revistas com fator de impacto, a Scopus tem outras revistas logo à partida, portanto não tem aquela core collection. A Web of Science é americana, tem muitos conteúdos, sobretudo do Reino Unido e América. A Scopus, como é da editora Elsevier, é europeia, então tem uma percentagem maior de conteúdos europeus. Portanto, às vezes na Web of Science nós podemos perder artigos que são publicados em revistas da França ou da Alemanha ou de qualquer outro país europeu que poderão não encontrar na Web of Science. E esta atualização aqui também é diária. Portanto, também permite pesquisar
os documentos, por defeito é no título abstract e passo a palavra passe, mas vocês podem também alterar essa possibilidade. Depois é mais do mesmo, não é? Portanto, vocês, aqui os resultados que surgem por data, vocês também os podem reordenar por aquilo que vos for mais conveniente, o número de citações, a redundância, ou o que for. Também podem salvar, aqui também podem criar alerta, é exatamente como os anteriores, e podem filtrar os resultados, ou por período temporal, ou como vocês preferirem. Cada referência também tem aqui em destaque os termos que vocês utilizaram na vossa pesquisa, e depois, clicando em cada artigo, vocês acedem ao registro completo, e a partir daí também há aquela lista das citações, não é? E ao texto integral, vocês podem então descarregar. Esta, tal como a Web of Science, é uma base referencial, portanto, aceder aos que citam e aos que foram citados. Depois, outra coisa importante aqui da Scopus é que permite que vocês pesquisem por área de conhecimento. Portanto, vocês têm uma opção Search, que é a pesquisa generalista, e depois têm os Sources. Nos Sources, vocês podem selecionar ou a medicina em termos gerais, ou a vossa especialidade. Vamos imaginar que alguns de vocês são da área da dermatologia, ou de qualquer uma das especialidades médicas. Vocês podem limitar a essa especialidade e ficam a saber quais são as revistas que a Scopus tem dessa área, e com sorte, se tiverem acesso à Bion ou à VPN da vossa instituição, conseguem aceder à revista também a partir daqui. Portanto, há essa possibilidade também aqui na Scopus. Hoje não irei falar sobre isto, mas algo que também vos ajuda muito na gestão e na organização do conhecimento e das pesquisas que vocês fazem são os gestores de referências bibliográficas, seja o EndNote, seja o Mendeley, seja o Zotero. Estes gestores de referências bibliográficas permitem que vocês façam as vossas bibliografias, as vossas pastas, e depois, quando vocês estão a redigir, seja um relatório, seja um artigo científico, o que for, vocês conseguem colocar de forma automática no estilo bibliográfico que vocês utilizam, de forma automática, quer a citação, quer a referência bibliográfica. Está previsto, talvez, no início do próximo ano, também fazer uma ação sobre estas ferramentas. No entanto, eu vou-vos deixar aqui o meu endereço e-mail e tentei respeitar a hora. Acho que esta última parte foi-se um bocadinho mais acelerada, mas tanto eu como a Ana estamos disponíveis para receber as vossas sugestões. Nós temos ainda previstas, então, 2 sessões de formação. Nós tivemos a ver os vossos comentários quando vocês se inscreveram, portanto, verificámos que muitos de vocês sentem necessidade de algumas dicas, sobretudo em termos da publicação de artigos científicos. Portanto, também ficámos atentas a isso e estamos a pensar fazê-lo no próximo ano. E é sobretudo isto. Portanto, sintam-se à vontade. Se quiserem, eu vou interromper aqui a partilha para poder ver-vos. Ora, este que eu quero aqui interromper. Portanto, sintam-se à vontade. Algum artigo que vocês necessitem, podem enviar para o meu e-mail pessoal, ou para aquele que estava indicado há pouco, porque os meus colegas que têm esse serviço podem enviar-vos os artigos. E sintam-se à vontade para nos visitar aqui também na faculdade, se quiserem fazer uma pesquisa, ou se precisarem de algum apoio, quer ao nível de uma revisão sistemática, alguma dúvida que tenham no acesso às bases de dados, estão completamente à vontade, porque apesar de não serem utilizadores atuais da nossa instituição, passaram por cá alguns anos, não é? Portanto, e continuam a ser profissionais de informação, e a biblioteca também serve para vos dar apoio e suporte nas vossas investigações. Eu espero que esta brevíssima formação, não sei se uma sessão vos tenha sido útil, tenha chamado a atenção para alguns aspectos que se calhar vocês podiam desconhecer ou não ter tanta certeza como é que a coisa funcionava.